João Azevedo está João Tili, do Chega. A redução do número de deputados, João, é uma das bandeiras do Chega. Porquê? Pois, boa tarde a todos. E é curioso que tenha começado logo com uma das nossas bandeiras. É apenas uma bandeira, como diz, para se juntar a muitas outras medidas. Porque, estou a tentar explicar. O Estado português é uma coisa monstruosa, devia ser reduzido pelo menos em metade. E esta é apenas, digamos, como disse muito bem, uma bandeira. É claro que não é reduzindo de 230 para 150 ou para 125 que nós poupamos muitos milhões de euros ao Estado, mas é um sinal de que nós temos que, num país tão pequeno, que empobrece todos os anos, que todos os anos desce um lugar na escala dos países mais desenvolvidos da Europa, um país que está completamente desertificado, e então a nossa região é exemplo disso. Estarmos a manter 20 e tal mil, 30 e tal mil funcionários do Estado que são os eleitos. Reparem que nós temos 20 e tal mil pessoas que trabalham nas freguesias. Os mais pequenos não podem ser penalizados, como Viseu? Ora bem, mais uma razão. Nós seríamos um partido que seria dos mais penalizados, se calhar perderíamos o único deputado, se houvesse isso. Mas como diz André Ventura muito bem, nós não estamos aqui para tratar da nossa vida, nós estamos aqui para tratar do país. Falou-se de mais pessoas a serem sufragadas. A regionalização é só mais um tacho para engrossar autarcas e compadrios? Mais um tacho, não, mais milhares de taxos, pelos vistos. Então vamos lá ver. 230 deputados, falamos há pouco, que é gente que não é suficiente e é necessária para defender as regiões. Foi o que eu ouvi aqui dizer. Então temos 230 deputados, temos 308 conselhos, 308 equipas a trabalhar por este país fora. Temos milhares de eleitos nas juntas de freguesia. Depois temos a CCDRs, temos assim, eu sei lá o que é que nós temos mais. Ainda é preciso regionalizar um país tão minúsculo como Portugal. Nós seríamos uma região de Espanha. Espanha tem regiões maiores que Portugal. Nós somos pequenos demais e andamos preocupados com estas coisas. É claro que isso só vai servir. É claro que no final, no fundo disto há sempre uma boa ideia, que é a ideia de aproximar. Mas nós não precisamos ser mais aproximados. Nós já temos dezenas de milhares de autarcas. O que é que querem aproximar mais? Por amor de Deus, qualquer dia cada um de nós é um autarca. Não pode ser. Este país é minúsculo. Nós temos um Estado monstruoso. Nós devíamos ter um Estado que era um quarto do que temos. Ainda vamos arranjar mais órgãos para serem pagos a milhões de euros. Para quê num país tão pequeno como este? Disse muito bem. É para mais uns milhares de taxos. Mas não ficariam as coisas mais centralizadas? Não está a subverter aí a ideia de proximidade? Mas que mais proximidade tem num país tão pequeno como nós? Com que mais proximidade quer do que as câmaras... modelo está correto, do que as câmaras municipais? Não, há câmaras municipais a mais, há tudo a mais. Isto é um país minúsculo. Há câmaras que são gigantescas e têm uma grande área, que realmente talvez pudesse... Agora, a maior parte das câmaras municipais do interior do país, se fundissem 3 ou 4 ou 5, não se perdia nada. Porque aquilo é mesmo só taxos, mais nada. Então, que preocupa o Chega, tem medo de circular na estrada como ela está agora? Mas quem é que não tem? Só quem não circular lá. Só uma palavra para o IP3, é vergonha. A IP3, desde que eu me lembro, há décadas, talvez há 2 ou 3, que está permanentemente em obras. Eu não me lembro de passar para Coimbra que não veja obras naquela IP3. Eu gostava de saber quanto é que custaram essas obras permanentes na IP3, porque quando não é num sítio é no troço a seguir, quando não é naquele é na outra, aquilo parece, sei lá o quê. Só agora recentemente é que foi feita uma requalificação mais a fundo entre a Lagoa Azul e Penacova. Desculpe, eu vou a Coimbra quase todas as semanas, claro que não vou de Viseu, vou por outro lado, vou de Ceia, mas há sempre obras na IP3. E eu não sei porque é que há sempre obras de IP3. E qual é a solução? E porque é que, a solução é fazer obras a sério. Não é andar a contratar empresas para se gastarem por ano, se calhar muito mais do que custaria em 2 ou 3 anos fazer daquilo uma estrada a sério. Porque aquilo, para além de ser um perigo, tem troços em que parece uma estrada municipal, só com uma via. Não é? Se o carro à frente for a 30 km a hora, temos 200 carros atrás a 30 km a hora, depende do arbítrio de quem for à frente. Portanto, aquilo não é uma estrada europeia, não é uma estrada nacional sequer, aquilo é uma vergonha. Tem que se fazer alguma coisa para a IP3? Sim, claro que tem que se fazer, porque senão continuamos aqui com este garrote, não só para o distrito de Viseu, como também para o distrito da Guarda. Além do IC12, para o Chega, o que falta em termos de rodovias na região, e também o IC12 é uma delas, não é? IC12, IC6, tudo o que foi prometido não foi cumprido. E eu parece-me que nos últimos, sem querer provocar aqui o meu colega João Azevedo, eu parece que está aqui a defender o governo, não sei se é o representante do governo. Há aqui 2 confusões. Primeiro, o João Azevedo não é o representante do governo aqui que eu saiba. Segundo, nós não somos candidatos a deputados distritais.
todas as perguntas que vocês fizeram, com todo respeito, Mas são candidatos por Círculo de Viseu, sim, não é? mas atenção, somos candidatos nacionais. As eleições são legislativas a nível nacional. Mas as pessoas votam nos candidatos do distrito. Eu sei que se estabelece. Está bem, Até porque eu estou a responder a todas. O boletim de Viseu não é igual ao da Guarda nem de Coimbra. Sim, só estou a chamar a atenção ao facto de nós sermos eleitos, os que forem, pelo país todo, não só por Viseu. E até agora todas as perguntas foram feitas aqui sobre isso. E vão ser, porque estamos a falar de um debate, mas há mais abrangência para além disso, mas eu vou responder na mesma. Porquê é que o IC6, porquê é que o IC12, porquê é que a IP3 não está melhor e os outros não foram acabados? Porque não há dinheiro. E a Europa cortou-nos os subsídios para estradas, toda a gente sabe isto. Portanto, mais simples do que isto eu não consigo ser. Não há dinheiro. Eu sei porque gastámos dinheiro a mais do que devíamos. Um país tão pequeno como nós tem autoestradas por tudo quanto é sítio, se calhar não tem onde eram precisas, não é? Temos autoestradas a duplicar, queriam fazer uma a triplicar, de Lisboa ao Porto, veja bem. Portanto, não há hipótese. A Europa disse, estes tipos não regulam bem, portanto não vai mais nenhum para estradas. Pronto. Ou seja, é por isso que não há estradas e eu acho muito bem que a Europa não dê mais dinheiro para as estradas. Porque é preciso muito mais coisas, muito mais importantes que as estradas, como por exemplo a saúde. E disso é que devíamos falar. É uma matéria que quer resolver, pôr aqui um apiadeiro, pelo menos em Viseu? É uma matéria a estudar, mas reparo o que é que tem acontecido nos últimos anos nas políticas da CP. É fechar estações. Apiadeiro já nem vale a pena falar nisso. Estações centrais. Lembro-me que há uns anos cortaram a linha da Beira Alta em Canas de Senhorim para protestar. Canas a Conselho. Queriam um Conselho em Canas. Não conseguiram. Mas agora também não conseguiram a estação. Está fechada, está empardada. E como essa, dezenas delas, não é? Mangualde, nelas abre algumas horas, por aí fora. Quer dizer, o que acontece com a nossa ferrovia é que não tem. É o abandono? É o abandono porque não há clientes. Vamos lá ver se entende. Se houvesse clientes, aqui vamos fundar mais a discussão. Estamos a falar de um mas distrito. Não há clientes porque é caro também. É caro e não há gente. É que também não há gente. É que é mais caro um bilhete de comboio do que um bilhete de autocarro, por exemplo, para ir para Lisboa. Pronto, então, mas de qualquer maneira, voltando ao princípio, mesmo que fosse mais barato, aqui não há, não é? Sim. Pronto, e estávamos a falar nisso. Não me parece que seja minimamente rentável para nenhuma empresa fazer investimentos de milhões aqui em Viseu e na Guarda já há, portanto, a Guarda já há, mas o que se vê é o que eu estava a dizer, é que todos os anos fecha qualquer coisa, não abre nada, não é? Abrir um troço, realmente, da Guarda foi até o António Costa, com pouca circunstância, da Guarda a requalificação da linha, sim. Mas que é uma linha elétrica, tudo bem, ok, que não tem muito sucesso também, pelo mesmo motivo que eu estava a dizer há pouco, é que nós já perdemos o threshold, como é que se diz? Perdemos o limite a partir do qual as coisas começam a não funcionar. Quando não há população suficiente, não há nada que possa funcionar. E, portanto, nós perdemos população a um nível avassalador. Nós temos concelhos neste distrito, e era isso que eu gostava de falar a nível. E vamos falar, está aqui também na nossa lista de perguntas. Que perderam 20% em 10 anos da população. Portanto, não é possível trabalhar assim. Nós primeiro temos que meter gente no interior, e preferência resolver esse problema também e depois, do comboio. Senão o comboio não vai ter clientes. Da desertificação com o outro João Tili, do Chega. João, há pouco estava a dizer que estava preocupado com esta questão da perda da população. Como é que se contraria esta desertificação? É trazendo imigrantes para cá também? Um pouco de tudo que foi dito até aqui, estamos todos praticamente de acordo, mas deixem-me só dizer uma coisa antes disso. Eu devo ser o interveniente que tem menos tempo, não sei se alguém está a contar o tempo. O meu colega lá em cima. Dê-me um bocadinho então. Talvez. Estaremos empatados. Vamos lá ver. Isto é muito fácil, depois para quem nos ouvir, é muito fácil estar a pedir coisas para aqui. As autoestradas, duplas autoestradas, a ferrovia, os aviões. Nós até já temos um aeródromo. Como é que ele está a funcionar? Portanto, vamos ver se se entende. Uma coisa é nós acusarmos o Estado, que é realmente monstruoso, de criar elefantes brancos em todo lado, e depois queremos os elefantes brancos para nós. Disse que íamos falar do lítio. Falaremos então sobre isso mais um pouco. Já ninguém é enganado com esta história de queremos tudo para aqui, nós exigimos tudo para aqui, porque nos outros lados também há, e portanto nós queremos isso para aqui. Nós somos o país mais pobre, ou dos mais pobres da Europa. Não há dinheiro nenhum. A Europa fechou-nos a torneira em muitos itens que foram fundamentais, nomeadamente para a construção de algumas coisas, como as estradas. Como há pouco dissemos, para isso, esse peditório a Europa já não dá. Portanto,
Portanto, temos que construir com o nosso dinheiro, que não temos, porque nós temos um déficit cada vez maior. E quando ouvimos os meus dois colegas aqui da direita, com todo o respeito, quando ouvimos a retórica destes dois nossos colegas, nós percebemos que isto não vai mudar nunca. Temos aqui 9 intervenientes e temos aqui 2 que de certeza serão eleitos. Nós temos a certeza que aqui 2 que serão eleitos. Serão estes 2. E mais do PS e mais do PSD, com certeza. E o do Chega. E ouvir falar o PSD e o PS, o PSD passar culpas para o PS, o PS a fazer exatamente o contrário, nós percebemos que a continuar isto, e vai continuar isto, porque esta é a retórica política portuguesa, infelizmente, é isto que temos vivido nos últimos 40 e tal anos, a culpa é do outro, a culpa é do outro além, não, mas antes disso a culpa era tua, depois é que é minha, quer dizer, não vamos a lado nenhum, e não iremos a lado nenhum, meus caros, nós continuaremos sempre a empobrecer, nós continuaremos, esteja o PS, esteja o PSD no governo, seja a geringonça da esquerda, seja a geringonça da direita, nós vamos continuar na mesma. Porque isto é só conversa. E o povo português que nos ouve sabe que isto é verdade. É só conversa. Fala muito bem, gosto muito de vos ouvir, mas soluções zero. Deixaram este país despovoar até um ponto de não retorno. E tem qual a solução? Nós nunca mais... Pois, mas é que a solução agora é muito difícil. Ouvido todos os intervenientes, cada um deles dá a sua solução. A minha solução, que não é minha, é para já... aprovo quase todas aquelas que eu vi até aqui, porque realmente temos que fazer um choque fiscal, temos que fazer aqui alguma coisa para que as empresas que não são digitais, porque essas podem estar em qualquer parte, e já lá iremos, as empresas que fabricam mesmo produtos que venham para o nosso território, e dou exemplo, por exemplo, Vozela e Oliveira Frades, que têm zonas industriais incríveis com multinacionais lá, mas depois vai-se ver no Pordata, digamos, o nível de vida das populações e não é melhor que os outros. Porque vem gente de fora, porque ali não há população para aquelas empresas que foram ali colocadas. Esse é já outro problema, porque já não há população, nem na minha terra onde eu moro, nem em lado nenhum que eu conheça. Se vier uma empresa para lá, já não há gente. Então... Ou tem que vir imigrantes, ou tem que vir gente do outro lado, que é o que está a acontecer agora. Neste momento está a haver um repovoamento positivo já, e eu chamo-lhe positivo, vão perceber porquê. Mas é muito incipiente, que é as pessoas que já não aguentam o nível de vida das grandes cidades, Lisboa e do Porto, e que têm raízes no interior e que estão a voltar. Eu conheço vários, mas não são milhares, nós precisamos de milhares, não precisamos de meia dúzia. Ora bem, mas estes já estão a vir. Porquê? Porque tinham cá a casa dos pais, a casa dos tios, a casa dos avós. Se não tiverem essas casas, olhe, por exemplo, voltando a falar em Vozela, não há uma casa para alugar, não há uma casa para vender. Não há mercado imobiliário em Vozela. Se alguém quiser pôr uma casa a alugar, fala com 2 amigos e, se for alguma imobiliária à venda, já está vendida antes. Ninguém tem hipótese de comprar uma casa. No Fundão é igual, no Distrito da Guarda. Portanto, este desequilíbrio é imenso. Como não há população, como a maior parte já se foi embora, agora é muito difícil voltar atrás. Nem Los Angeles primeiro, agora, vindo outra vez, conseguiria povoar isto. Mas deixe-me só terminar para dizer isto. A outra parte populacional, Los Angeles primeiro, o filho de Dom Afonso Henriques, o povoador, a outra parte, que falou aqui o João, qualificação das pessoas, é uma balela, desculpem, é uma balela. Os centros de emprego fabricam cursos que não servem para nada, às dezenas, as pessoas tiram aqueles cursos, saem de lá a saber o mesmo. Eu conheço um indivíduo que tem 20 cursos no centro de emprego, não sabe fazer nada. E, portanto, os centros de emprego também só servem para manter os postos de trabalho que lá estão. Isto é uma fraude completa, este país. Portanto, não vai com centros de emprego, não vai com discriminação positiva, não vai com nada. Vai com, realmente, uma empresa que queira vir para aqui, não pagar impostos. Não é um desconto, é não pagar durante X anos, para ela se conseguir estabelecer, e ao fim de 5, 6, 7 anos, assim, pronto. E quem diz a empresa diz funcionários. João Tili, o despovoamento também se combate com cultura? Eu não acredito que ninguém venha para o interior por causa da cultura, até porque nas grandes cidades há certeza maior oferta cultural, pelo menos de produtos culturais, do que no interior, quer queremos, quer não, terá que ser sempre assim. Mas eu queria falar de uma outra dimensão que aqui não foi abordada. É que nós não estamos realmente a falar de cultura. Nós estamos a falar de subsídio à cultura. Nós estamos a falar do financiamento aos agentes culturais. E isso é completamente diverso. Nenhum país europeu, nenhum europeu moderno, lá de cima dos países desenvolvidos, que por acaso são todos de direita, lhe caberia na cabeça que o Estado tivesse que pagar a companhias de teatro.
para elas poderem sobreviver. Não é assim que funciona em lado nenhum. Só nos países desenvolvidos como este. O que é que funciona? Essas companhias estão com... Espera lá. O que é que funciona? Não, para vermos o Estado da Nação. O Estado da Nação é caótico. Em nenhum país desenvolvido o Estado subsidia coisíssima nenhuma. Nem a cultura. Não estou a dizer que no Natal, por exemplo, não ponham lá umas pistas de gelo e tal, para as crianças se divertirem. Se quisermos chamar isso de cultura, pode ser. Patinagem também é desporto. Agora, tirando isso, uma ópera, uma peça de teatro, um concerto, são promovidos por empresas privadas. E a bilheteira é o cachê deles. Em todo o mundo civilizado. Mas aqui, deixa-me só terminar, sim. Aqui acha-se muito normal que 35 companhias de teatro de um mesmo bairro de Lisboa, todas elas sejam subsidiadas pelo Estado, para porem uma peça em público que depois é vista por 14 pessoas. E, entretanto, essa companhia leva por ano, sei lá, por pouco que seja, são sempre 100 mil, 200 mil euros, para apresentar um produto que é visto por meio de pessoas. Bom, mas nós não vivemos no Estado comunista, penso eu. Porque aí, compreendia-se, o Estado fazia tudo, toma lá teatro, toma lá cinema, toma lá... Não, o cinema também não é financiado pelo Estado. Porque é que o teatro tem que ser? Portanto, há aqui uma falta de cultura mesmo por parte da população, mas depois também há um encosto à esquerda. E deixem-me só dizer isto, eu não conheço nenhum ator que vá à televisão que seja de direita, não conheço músicos, não conheço escritores, não conheço escultores, não conheço ninguém ligado às artes gráficas de direita. Mas isso quer dizer muito, Não quer dizer muito, porque mais de 50%, ou que seja 50% da população é de direita. A Maria Vieira é uma. Quantos atores há? 200 mil. Quantos subsídios a Maria Vieira recebeu até hoje? Bola! Mas isso quer dizer muito. Subsídios recebem os outros de esquerda? É significativo. Assim não consigo. Vamos desculpar, eu não interrompi. Quantos subsídios recebe a Maria Vieira como atriz? 0. Há quantos anos não trabalha em Portugal? Há 4 ou 5. Quantos subsídios recebem as outras companhias todas que são de esquerda, para não falar em partidos, que eu não quero ter essa deselegância? Quantos milhões em subsídios ao fim de 5 anos eles receberam? Para apresentarem peças a meia dúzia de pessoas. Está mal, meus caros amigos. Portugal ainda não é um país comunista. Não tem que ser o Estado a pagar a cultura ao povo que depois se recusa a vê-la. Chega à agricultura também é preocupação. Aqui falou-se muito de subsídios. Você tem sido um dos mais críticos no que diz respeito a essa subsidiação. Mas pode ser com isso que se pode trazer mais pessoas, mais jovens? Há duas hipóteses, mas deixe-me fazer aqui uma pequena ressalva, para já lá vamos. Água e cisternas é uma coisa que me diz muito, porque o meu avô era de Mangualde, era moleiro, tinha 8 moinhos, e todos eles estão debaixo de água, estão na barragem de Fagilde. E quando há pouco me falou ali o senhor futuro deputado do PSD, em que Viseu foi fornecido através de cisternas, eu vi, claro que já há muitos anos que a barragem existe, foi há 2 ou 3 anos, os bombeiros a irem a Fagilde buscar água. O que é uma coisa caricata, nunca se viu uma coisa destas em parte nenhuma, isto é mesmo uma medida SOS, não é? Andarem os caminhões de cisterna a deitar água numa barragem, porque estavam a deitá-la. O que é inacreditável. Mas quero-lhe já dizer que nunca mais isso aconteceu. E, portanto, as alterações climáticas estão um bocado alteradas. É que já não há alterações climáticas como antigamente. Porque se dizia na altura, bem, vejam como é que isto já está. As alterações climáticas, não há água em Viseu, não há nada. Afinal, isso nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Portanto, os alterados climáticos estão um bocado fora de moda. Agricultura. Portugal tem um déficit alimentar, e tem um déficit energético, e tem um déficit de inteligência, e tem um déficit de tudo. A agricultura é fundamental para a nossa alimentação, claro, mas só dá dinheiro se for intensiva, todos sabemos. Vamos diretos ao assunto, deixamos lá de politicamente correto. Então é um problema. A agricultura tem que funcionar, porque um país não pode sobreviver se não comer. Ou produz a agricultura, ou produz a sua comida, ou tem que importar. Para importar precisa ter dinheiro. Não há nada mais pragmático do que isto. Nós não temos agricultura para a nossa subsistência, não sei porquê. O distrito de Viseu é muito grande, 5.007 km², mas embora seja também bastante montanhoso, mas tem muita área de cultivo, sim. Só que não temos pradarias, não temos isto no Alentejo. É tudo muito minifúndio. A agricultura também, aqui não pode ser uma agricultura intensiva. Deixa-me só terminar, que eu devo estar muito abaixo da média. E, portanto, tem que se inserir aqui um novo conceito, que é o conceito das empresas, não digo micros, mas pequenas ou médias empresas, e têm que ser não subsidiadas. Lá vamos nós para o subsídio, pá. Somos um país de subsidiados. Não é preciso subsidiar, é preciso apenas o alívio fiscal. As câmaras municipais entregam terrenos, também não lhes custaram dinheiro.
praticamente. Portanto, podem entregar, e por isso é que eu não percebo onde é que está a regionalização no meio disto. Tudo se resolve sem regionalização nenhuma, ao contrário do que diz ali o jovem promissor ator. Não é preciso nada de regionalização nenhuma. As câmaras municipais têm competências hoje em dia para poder distribuir, para poder fornecer terrenos, pavilhões, o que for preciso, para as empresas se virem aqui instalar, e depois, sim, o quê? Não subsídios, mas um pequeno benefício, um grande benefício fiscal, mas durante pouco tempo, durante 2, 3 anos, para as empresas consolidarem em termos financeiros e depois poderem avançar. Sobre o lítio e o facto de Portugal produzir apenas 0,001% de lítio. João Tili, a favor ou contra? Uma resposta ali ao Sr. Dr. Dancose: o combate aos incêndios, esqueça lá isso, porque isso vale 1.000 milhões de euros por ano. Ninguém vai prescindir de receber esse dinheiro. Os incêndios já sabemos que a grande maioria são provocados. Já sabemos que a grande maioria são provocados. Eu sou do tempo que há 30 anos dizia, atenção, que o fogo é quase todo posto. Chamavam-me de tudo. Hoje é o próprio governo a dizer que realmente a maior parte é porque é um negócio de 1.000 milhões de euros. Sobre o lítio. O lítio é muito fácil, as minhas respostas são sempre muito rápidas. E não é só os aviões, é a proteção civil, são os bombeiros. Lítio, depende se há população afetada ou não, meus caros, isto é a verdade lá para Alice. Eu ando aqui no distrito de Viseu, eu passo quilómetros e quilómetros que não vejo ninguém. Terrenos completamente deixados à sorte, terrenos montanhosos. Se não afetar ninguém, qual é o prejuízo? Agora, se realmente abrem as tais piscinas, como vocês dizem, as minas a céu aberto, e depois há contaminação de água, que acho isso estranho, porque o lítio já lá estava antes de ser aberto. Portanto, os lençóis freáticos passam lá de qualquer maneira, mas pronto, poderá haver um acréscimo, sim, dou-isso de barato. Se realmente não afetar ninguém, se isso for feito, e ouçam, o que mais há infelizmente é desertos neste distrito, mas desertos de quilómetros e quilómetros quadrados, que não há ninguém ali, se não afetar ninguém, qual é o prejuízo? É assim, quando aqui a senhora candidata diz que ama muito a terra, também tem que lhe perguntar se ama mais a sua região, ou o seu telemóvel, ou o seu carro elétrico, porque eles são feitos com baterias de lítio. Portanto, não podemos fazer estas coisas, é sempre o mesmo. Sim, estamos de acordo, mas a nossa terra não. Estamos de acordo com isto, nossa terra não. Não pode ser. Isto não pode ser, isto não é politicamente, isto não é intelectualmente aceitável. O lítio, outro argumento, é como as alterações climáticas. Porque se dizem que o lítio é 0,001% em Portugal, as alterações climáticas, aquilo que nós fazemos, segundo a hipótese do efeito estufa, o que nós fazemos em Portugal também é 0,0001%. E não é por isso que as empresas não pagam taxas incríveis e cada vez mais altas por causa do mercado do carbono, que é um negócio brutal. Provavelmente neste momento, tirando as vacinas, é o maior negócio do mundo, o mercado de carbono. Nós também não fazemos aqui, não produzimos carbono nenhum, porque também podemos dizer o mesmo. Portugal é 0,01%. Para que é que estamos a pagar estes milhões? Mas a verdade é que temos que os pagar. Mas, caros, temos que acabar com o politicamente correto. O problema deste debate foi sempre o mesmo. Estamos todos de acordo desde que não nos façam moça a nós. Não pode ser. Não podemos querer os elefantes brancos fora daqui e aqui o tal chuva na eira e no naval e não sei o quê. As coisas que nós estamos fartos de ouvir. Não se pode estar sempre a defender à cata de votos, porque isto não é outra coisa, a defender sempre o politicamente correto. Agora é o lítio. O lítio é uma desgraça. Todos nós temos telemóveis. Há alguém que não tenha telemóveis aqui? Se calhar alguns de nós têm carros elétricos, eu não tenho. Mas se calhar alguns têm. As baterias todas que existem são de lítio. Eu comecei a vender telemóveis em 1993. Eram de teclas, com a Vodafone. Não havia baterias de lítio. As baterias eram um metal híbrido, níquel-cádmio, mais não sei o quê. Agora é que são de lítio. Ouça, a tecnologia vai avançando. Se isso nos pode dar algum dinheiro e se não incomodar ninguém, qual é o problema? Porque é que não temos a coragem de dizer isto às populações? Se criarem 100, 200, 300 postos de trabalho numa mina em que a 5 km de distância não haja nada, porque é que não havemos de aceitar isso? Meus caros, é este o sistema. O sistema é sempre o mesmo. Sempre politicamente correto, sempre a puxar votos, sempre a ficar bem visto para a população. O Chega não está cá para fazer isto, o Chega está aqui para fazer o sistema tremer, que é o que faremos a 30 de janeiro. Muito bem.